Queridos, eu quero compartilhar com vocês na palavra que ela é importante para mim. Você é importante para mim, eu sei que também está importante para você. Eu sempre quis correr da hipocrisia. Eu sempre quis me afastar da hipocrisia. E também da mediocridade. São palavras fortes, mas que cada um de nós tem um pouco dela. Às vezes está um pouco mais forte, você vence ela e começa a superar algumas coisas que te impõem ao dia a dia. Mediocridade é não fazer inteiro aquilo que você pode fazer. Você faz pelo meio do caminho, aos pedaços. E a Bíblia já exorta a gente, tudo chegar à tua mão para fazer, faze conforme as tuas forças, com zelo. É uma das coisas que Deus fala conosco, para você não ser medíocre. Porque às vezes tem coisa muito grande. Se vocês, com chamado, com dom, eu soubesse cantar, eles todo dia tinham que me ouvir cantando aqui. Eles estavam lá no meio do canavial, cortando o cano e cantando. Isso é superar, não deixar aquele talento enterrado. Não, vamos para Brasília. Vamos pregar, vamos cantar. Então você começa a aplicar aquilo que você recebeu. Então eu luto para poder, com a pouco de força que eu tenho, fazer aquilo que Deus me deu. A chamada, eu me sinto vocacionado, porque eu quando me converti, e eu não sabia o que falar, ia para a igreja, e não sabia o que falar, não sabia orar, eu chegava depois de adorar, da glória a Deus, chegava, colocava a cabeça no travesseiro e começava a gritar, porque eu não sabia o que fazer, e fui aprendendo na palavra para poder pregar, para poder orar, para poder ensinar, porque eu sou vocacionado, e você também é vocacionado. Não enterre, não sufoque, não deixe a sua chamada, o seu ministério no meio do caminho. Faça aquilo que Deus te chamou. Amém? Você me entendeu? E outra é a hipocrisia, que é a palavra Hipócrates, fala sobre o ator. Quando reuniam-se no Areópago, ou nos locais de transmissão da cultura helênica, no período helênico, eles se reuniam e faziam teatros para poder facilitar o conhecimento, a didática. Era uma forma de ensinar. E o Hipócrates era aquele cara que vestia uma máscara e interpretava um papel. E Jesus chamava, seus hipócritas. Não estava xingando, não estava dizendo para ele o seguinte, olha, não interprete um papel, seja verdadeiro, seja você mesmo. Você já olhou no espelho e conversou francamente com você mesmo? E às vezes a gente olha no espelho e a gente fala, espelho, espelho meu, né? Tem alguém melhor do que eu? E a gente se ilude. Mas olhar para os seus defeitos, ser verdadeiro e não interpretar um papel. Tem gente que faz papel de grande pai, de filho, faz papel de bom político, isso é o que mais tem, né? Tem gente que faz muitos papéis, interpretam vários papéis. E aí quando você olha para aqueles políticos, que eu trabalhei um pouco com eles têm cara de paisagem, irmãos. Eles têm uma cara de paisagem que quando eles colocam modo paisagem. Aí quando sai do meio do povão e entra nas salas, aí você vê o bicho que é. Quem trabalha com político aí sabe, eu trabalhei lá junto com eles, sentei muitas vezes com eles. É um problema, cara de paisagem. Então eles encaixam perfeitamente no papel do Hipócrates. Mas a palavra de Deus nos traz a verdade. E ela nos quebra. E ela, como diz Jesus, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho ensinado. E a palavra então, irmão, arranca da gente máscara, arranca medo, arranca dúvida, arranca impedimento, tira aquilo que contamina o cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, para que ele venha produzir mais, porque a semeadura de Deus, irmãos, ela traz a cada semente por 100, a coisa multiplica e com qualidade para a glória do Senhor. Fala para o seu irmão, vamos produzir mais nesse ano. Quem sabe no aniversário do ano que vem de Brasília, vocês estão cantando lá no palco evangélico, 9 mil, 10 mil pessoas. É assim. Sabe por que eu me cobro e às vezes eu cobro da igreja? Porque a gente pode mais. Você pode muito mais. Você pode ser o melhor pai, você pode ser ainda melhor mãe, você pode ser melhor irmão, você pode ser um crente mais autêntico. Você pode ser um adorador melhor, você pode ser um servo melhor, você pode ser um profissional melhor,
Você pode ser mais, e Deus quer que você seja mais. Eu quando olho que a vida é tão curta, tão breve, e a gente tem tanta coisa para fazer, e não pode deixar nada impedir, né? Cantores e ministros e dançarinos, e tanta coisa que nós temos aqui na igreja, e pregadores e profetas. Quem é profeta aí da glória a Deus? Vamos lá. Êxodo capítulo 31, versículo 18. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas do testamento, ou do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. O que Deus deu a Moisés depois que orientou Moisés? Quem escreveu as tábuas? Dedo de Deus. E ali dentro, nós tínhamos o que naquele texto, naquela lei? Os 10 mandamentos. Fala para o seu irmão, decálogo. 10 palavras. 10 palavras negativas. Você sabe que há uma evolução no conhecimento humano. Há um agregar cada vez mais de conhecimento à ciência, do ensino, da educação. E hoje nós estamos com um problema que todo mundo tem que estar a todo momento pegando informação nova, porque senão ele fica ultrapassado. Hoje uma coisa, amanhã já é outra, e depois já é outra, e amplia o conhecimento, e quem não entra nessa concorrência, fica fora do mercado, não é isso? Mas naquele tempo não tinha essa concorrência toda. E Deus chamou Moisés e entregou para ele 10 palavras negativas. Fala para o seu irmão, 10 palavras negativas. E as 10 palavras eram simples. Matar, antes de matar estava não matar, ou matar. Eu estou falando em português, tá? É hebraico, matar é português. Então ele falava as 10 vezes, e não adorará outros a Deus, não matarás, não mentirás, não adulterarás. E aí foram as palavras, e dali era a lei básica que Deus deu a Moisés lá no Monte Sinai. Porque o pessoal fala que Deus deu a Moisés 365 leis e tal. E como é que poderia descer com tantas tábuas de pedra? Precisava de um caminhão de pedra para trazer tanta lei escrita. Ele trouxe 10 palavras, que é chamado decálogo, e entregou ao povo para que o povo entendesse. A coisa de Deus é muito simples, nós complicamos as coisas, né? Mas a informação naquele momento chegou para Moisés, dizendo isso, e é o escrito do dedo de Deus, e desceu Moisés com as tábuas. Quando chegou lá um arraial do povo, o povo ficou 40 dias sem Moisés, que Moisés ficou jejuando, 40 dias recebendo a lei de Deus no monte. O povo falou, olha, Moisés já morreu, Moisés já está lá, já está caduco, 80 anos, morreu lá, e ele não vai vir mais não, gente. Vamos arrumar um bezerro de ouro. Arrumaram o ouro lá, fizeram um bezerro, começaram a desviar o caminho já naquele momento, fizeram Arão, o sumo sacerdote, construir os deuses, consagrar os deuses, para o povo adorar deuses estranhos. Eles já estavam, antes de receber a lei, caminhando para o caminho errado, porque não tinha orientação ainda da lei. A lei, a palavra de Deus é fundamental para que nós sigamos o caminho que Deus nos chamou. E a palavra de Deus, meu amado, em nós nos torna poderoso, porque funciona em nós o Espírito Santo, que nos dá interpretação, capacidade, ousadia, visão, aleluia, um horizonte muito maior do que você tem no conhecimento humano. Quando vem de Deus, a palavra que te ensina a fazer, meu amado, você se torna produtivo. Você não vai ficar no meio do caminho, você não vai ficar em escuridão, você não vai ficar em trevas. 40 dias, e o povo já estava desviando de Deus, desviando daquele grande chamado que Deus fez quando tirou eles do Egito. Vocês entenderam? 40 dias. Quando Moisés desce com as tábuas, já está o povo lá cantando. Ainda Moisés fala, que canção é essa? Não é canto de guerra, não é canto de festa, é um canto diferente. Era um canto de idolatria lá no arraial. Quando a gente se afasta da palavra de Deus, a gente começa a fazer coisas erradas. É ou não é? Vai ficando pelo caminho. Dá lugar. E nós somos chamados do cativeiro para tomar um nome de povo santo, nação eleita, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus. Um povo, meu amado, que vai morar no céu e dá glória por isso. Quando ele chega, ele fica revoltado, pega as tábuas, joga no chão, quebra as tábuas, e aí reclama com Deus. Deus, acaba com todo mundo. Ficou nervoso, mas depois de um tempo ele se quebranta, e Deus conversando com ele passa mais 40 dias no monte. Homem que
Precisava jejuar 2 vezes? Não precisava, né, irmãos? Só o ato de jogar a tábua no chão fez com que eles passassem mais 40 dias de jejum. Ficou 40 dias de novo lá, quando Deus consertou, e aí Deus falou, agora Moisés, escreve tu aquilo que eu te ensinei, aquilo que eu te falei. Volta agora. Moisés teve que talhar a pedra, foi mais difícil, mas eu entendo também que é uma didática de Deus nisso aí, irmãos, porque o primeiro momento Deus escreveu com o dedo dele, não foi suficiente para entrar no coração do homem. Agora você vai ter que esculpir letra por letra daquilo que eu ensinei, Moisés. Eu tenho certeza que no final de quebrar a pedra, de talhar a pedra, escrevendo os mandamentos, Moisés não esquecia o mandamento. Didaticamente ele foi aprofundando o conhecimento, porque o envolvimento dele foi maior do que da primeira vez. Se ele, meu amado, entendesse o trabalho do que daria de ter que escrever a pedra, ele não teria quebrado a pedra. Às vezes chega muito fácil para nós, irmãos, e a gente não entende o primeiro momento. A palavra chega simples e clara, 10 palavrinhas para gravar, mas a gente não entende, despreza, joga fora. Aí Deus coloca você num processo mais estreito, e você vai ter que quebrar a pedra para poder entender o chamado, o projeto de Deus. Se Deus entregou a bênção para você, guarda a bênção, porque depois para reconquistar, porque tem coisa que o diabo toma, mas tem coisa que a gente perde, e tem coisa que o homem está perdendo, e depois para retomar é muito trabalho. Tem que quebrar pedra, irmão. Não podemos, olha, ser pastor é complicado, porque a gente prega a palavra. Se uma pessoa começou na caminhada, erra, todo mundo levanta. Se você que já conhece mais como ministro, como pregador, como membro da igreja mais antiga, e erra, o peso é maior. E Moisés era o líder do povo. Ser líder é complicado. Sim, pastores, cantores, líderes, nós recebemos algo de Deus. A você que escuta, você que é líder, a coisa mais séria. Nós temos que entender o chamado e a preciosidade da palavra de Deus que Deus nos entregou. É por isso que eu me preocupo, irmão, 2 anos, agora vem o 3º ano, um novo desafio. Nós não podemos dizer, nós somos uma igrejinha novinha, não. Irmão, a coisa ficou mais séria, é 3º ano agora, é mais responsabilidade. Mas quando entendemos esse chamado e o valor da palavra que Deus nos entregou, muito maior vai ser a obra de Deus na nossa vida. Aos que são novos na caminhada, ainda pesa pouco sobre você. Mas espera um tempinho, que a gente desce ataque em você. Hoje a gente não pega forte com vocês, não. Mas como igreja nós estamos falando a importância da palavra. Do chamado. Ou você acha que Deus chamou você para ser o que na terra? É claro que eu falo que a pessoa tem que ser o melhor pai, o melhor filho, o melhor profissional, o melhor... Mas eu estava ontem em casa, falei, Kainan, qual o sentido da vida? Porque às vezes eu fico pensando nisso, qual o sentido da vida? Todo mundo vai morrer? Quem já foi em enterro aqui? Eu já fui em tanto enterro, irmão. Pelo menos mais de 100 eu já fui. Sério? Eu fazia parte de uma comissão de enterro, e até hoje eu vou ao enterro, celebro o culto fúnebre, isso é comum. Teve dia que eu fui em 2 enterros, celebrei 2 cultos. Aí você olha para a pessoa que às vezes construiu, que fez e tal, de repente não existe mais. Acabou. E aí nessa hora nós lembramos que somos espirituais também, que nós temos que cuidar da nossa alma, que temos que nos preocupar com o que vem depois, saber que a nossa história, meu amado, também está sendo escrita a cada dia, a cada passo, a cada pensamento, a cada construção, a cada realização, a cada envolvimento, a cada atitude. A nossa vida está escrevendo a história. No livro de Atos dos Apóstolos, você vai lendo a história e você vê que no final não tem a conclusão dizendo, então é esse o livro do Atos. Não, o Atos dos Apóstolos continua sendo escrito por mim e por você, numa história na terra que deve ser continuadamente escrita com o poder de Deus, com a presença de Deus, que nos usa, meu amado, nessa terra. Você entende isso? Diz amém. Eu queria ir lá em Coríntios com vocês, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. A coisa foi evoluindo. Ele estava escrevendo com pedra, primeiro com o dedo de Deus na pedra, depois com, como é que é o nome que bate na pedra?
Uma talhadeira. Pronto, não é talhadeira não, mas vamos fazer de conta que é uma talhadeira. Um pulsão, né? Foi quebrando a pedra com pulsão, foi quebrando, talhou a pedra. Esculpiu a pedra. Depois o povo já conseguiu fazer com couro de animal, escrever no couro. E já fizeram o rolo. Depois pegaram os papiros, escreveram nos papiros. Depois veio o papel, escreveram no papel. Então todo mundo está tendo acesso à mesma escritura, a palavra que pelo poder de Deus dá vida a todo aquele que lê. Se você lê, meu amado, a palavra de Deus na internet hoje, que você pega uma letra que está em luzes e você consegue ler, essa palavra também tem poder, porque ela tem o Espírito que vem de Deus na palavra. E dá sentido às coisas. Paulo foi um cara que teve acesso a muitos rolos. Rolo que eu falo, irmãos, não é o rolo, é rolo da palavra. A gente fala em rolo, o pessoal pensa que Paulo é enrolado, né? O rolo da lei, ele tinha amor, ele falava, ó, fulano, quando você vier aqui, não esqueça dos rolos, dos pergaminhos, traga para mim, porque eu quero eles, eu preciso deles. Até algumas pessoas falavam, Paulo, olha, as muitas letras te fazem delirar, porque você está muito preocupado com as letras. Ele era um cara aprofundado no conhecimento. Mas se resume tudo numa coisa só, é claro, um decálogo sobre o não fazer mal ao outro. E Jesus ensina em Mateus 7,12 que você deve fazer o bem ao próximo, aí você cumpriu toda a lei. Mas aí Paulo está dizendo agora uma coisa interessante, porque ele resgata o que foi escrito na pedra. O povo ainda não tinha uma compreensão, porque a tábua da lei estava com eles, estava na arca, mas eles estavam distante daquele sentido, do Espírito em que Deus colocou naquela escritura, para que as pessoas vivessem. E agora Paulo está chamando o povo a um compromisso maior, a crescer mais, a envolver mais, a estar mais ligado a Deus. E esse é o compromisso que Deus tem conosco hoje, irmãos. O texto diz, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas nas tábuas de carne do... Então não foi escrito agora em tábuas de pedra. Foi escrito aonde? Olha a evolução, hein? Porque a lei, no sacerdócio de Arão, na liderança de Moisés, em todo o decorrer da história estava escrita, do lado de fora do homem, estava escrito primeiro com o dedo de Deus, depois o envolvimento maior com a mão de Moisés, depois com a transcrição do texto, e cada um já tinha acesso ao texto. Agora Paulo está falando do compromisso maior da palavra de Deus com o homem. Essa palavra, meu amado, está escrita em tábuas do coração, na carne, dentro, no interior do homem. Agora ele está dizendo, meu amado, que você é um testemunho dele, ou ele dizendo da igreja, aqueles que estavam em Coríntios, vocês são minhas cartas, vocês são meu testemunho, vocês sabem quem eu sou, vocês sabem de onde eu vim, vocês sabem como eu procedi entre vocês, vocês entendem, vocês viram a minha lida a cada dia, as dificuldades que eu passei, sabe, às vezes nós temos que tomar a posição de Paulo e ver se podemos em algum momento ser como ele, e dizer assim, eu trago em mim as marcas do Evangelho, eu trago em mim a história de vida comprometida com a palavra, eu trago em mim testemunho de pessoas que foram alcançadas. Vocês são fruto daquilo que Deus me deu quando Deus chamou Paulo como ministro para os gentios. Ele pregou enquanto os judeus não queriam pregar para os gentios e achavam que os gentios estavam fora da salvação. Nós somos os gentios. Paulo foi ungido pelo Espírito de Deus e Deus levou Paulo a pregar aqueles que eram renegados, aos gentios, e pregou a palavra e converteu multidões ali em Corinto, que foi a igreja da história de Paulo. E ele disse, olha, vocês são a minha história, vocês são a minha carta, vocês são um testemunho. Você pode dizer que eu sou testemunho na sua vida, eu sou uma carta sua na sua vida, sabe, irmãos, porque aquilo que vocês fizerem em meu benefício, me aproximaram de Deus, aquilo que eu faço em seu benefício na obra,
te aproxima de Deus. Então nós somos uns dos outros, cartas de Cristo, que não está escrito do lado de fora, mas está escrito dentro do homem, na tábua do coração. Ame a obra de Deus, dê a sua vida por ela, faça, meu amado, porque Deus nos chamou para isso, e nessa terra que conhecer uma igreja que ama, uma igreja que vive a palavra, e não só conhece a palavra. Tem pessoas que conhecem a Bíblia. Eu conheço ateus, irmãos, que são mestres, são biblistas, são escritores e destrincham textos. Eles vão lá na história, ler no hebraico, ler no grego, ler no aramaico. As pessoas conhecem, mas muitas pessoas não têm a Bíblia no coração. E nós temos que viver pela Bíblia, não só o que está escrito, mas a Bíblia do coração. E para isso a gente tem que arrancar as máscaras. A gente tem que olhar e saber quem nós somos de fato. Ontem Deus derramou uma graça tremenda na igreja. Batizou com o Espírito Santo. Renovou. Arrupiava toda a presença de Deus aqui grande. Mas quando Deus derrama num dia de festa como esse, Ele não quer que esse seja o nosso fim. Mas, meu amado, isso talvez é um abastecimento na jornada espiritual, em que nós temos muita coisa para escrever, muita coisa para fazer, muita coisa para realizar. E nós vamos buscando aprimorar, porque a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E para conhecer a Deus, irmão, é envolver com Ele. É um processo, é uma didática cada dia. É com lágrima, é com dor, é com dificuldade, mas no meio das dificuldades, o teu Deus vai estar sempre contigo. Aleluia! Jesus falou que nós devemos não ser, não só ouvintes, mas aí que é o desafio. Pergunta para o seu irmão: você consegue viver a Bíblia? É o estreito. Abra o teu coração, vai escrevendo lá dentro. E a gente vai esculpindo o nosso coração a cada dia com atitudes. Atitudes. A gente esculpe, a gente escreve no coração com atitudes. Não é só com o conhecimento da palavra. O conhecimento da palavra de saber, de decorar, de lembrar. É o conhecimento de viver. É um conhecimento de participar do texto. Se sentir dentro do texto e o texto dentro de você. Você saber que faz parte daquilo. Tem lugar que a gente chega, entra e sai, e a gente sente que não é daquilo. A gente não, eu não faço parte desse lugar. Mas quando você lê a Bíblia, você participa da Bíblia, e você vê dentro de você testemunhos daquilo que Jesus viveu, daquilo que Paulo viveu, daquilo que os apóstolos viveram, e ser, meu amado, também sofredor. E Paulo chega um momento para dizer do apostolado dele: olha, você acha que só Pedro? Você acha que só André e os irmãos de Jesus que podem se dizer apóstolos? Eu trago em mim as marcas do Evangelho, eu vi Jesus, eu fiz o que ele mandou, eu também sou apóstolo. Ele podia se dizer orgulhando de uma forma positiva daquilo: eu estou vivendo a palavra. Sabe, irmãos, um dia vai chegar o nosso fim. Eu quero viver a palavra mais, você quer viver a palavra mais. Ainda existe uma igreja santa, ainda na igreja existe um povo sarado, um povo de Deus nessa terra. E que não precisa conhecer muito o texto bíblico. Que contradição é essa, irmão? Não precisa conhecer muito o texto bíblico. Precisa viver o pouco do texto que Jesus ensinou. Onde ele diz: ama o teu próximo. Se você amar o teu próximo, você não vai fazer mal a ele. Se você amar o teu próximo, você vai orar por ele. Você não vai cobiçar as coisas dele. Você não vai trair ele. Você não vai falar mal dele. Você não vai agredir ele. Você não vai ultrapassar no sinal, vai mostrar dedo para ele. Eu sei que acertei alguns. Sabe, irmãos? Se você ama o teu próximo,
O teu país vai ser melhor, a tua casa vai ser melhor, a tua igreja vai ser melhor. Eu sei que você está aqui porque você ama a Deus, e Deus está falando contigo que Ele ainda quer mais de você. Ele quer mais de você porque Ele sabe que você tem mais para dar a Ele, e isso é no dia a dia, não é dentro da igreja, não é dar o dinheiro não, irmão, não é dar o carro, a casa, é você dar a você mesmo a Deus, e Deus nos chama a esse compromisso, aonde a palavra está escrita no nosso coração. Ela foi escrita na vivência, no dia a dia. Aleluia! Aleluia, eu estou apanhando hoje. Mas é bom. Ser crente não é ir para uma igreja evangélica. Viver a Bíblia. Texto simples. E eu falo isso, irmão, com toda certeza. Eu sei que ainda é um degrau muito grande para me atingir. Eu não vejo de que posição estou no pé da montanha. Como Moisés passou 7 dias, ao pé da montanha, se preparando para entrar na nuvem. Para que a escrita fosse feita na pedra. Se eu fosse trazer para o tempo de hoje, e essa montanha existe, eu não sei quanto tempo eu estou no pé da montanha, se eu estou subindo a montanha, ou se eu já estou cravando a escrita no coração. Mas eu sei que é este o caminho, cada um tem um processo, porque lá no céu tudo se revela. Fala para o seu irmão, lá no céu a gente se revela. Tudo. Não há nada em oculto que não venha a ser. Tudo vai ser revelado, vai ser aberto os livros. Vai ser aberto o livro da vida. E aqueles que foram salvos em Cristo, está com o nome lá. Fala para o seu irmão, escreve o teu nome lá. Pela fé, pela fé. E depois os livros. Já que fazendo uma figura desse texto, quem sabe cada livro que vai ser lido, o livro das obras, vamos ler o livro das obras do Tony. E abre o livro das obras do Tony. Abre o coração dele lá e vê o que está escrito. Já pensou? Tem gente já está baixando, meu Deus, abre não. Oh Deus, apaga. Pula essa página. Tem páginas da história do homem que são terríveis. Elas fedem. Mas é uma notícia boa que Jesus nos deu. Aleluias, que Ele nos perdoa de todo o pecado. Meu amado, o Evangelho é uma coisa boa para você. Que o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Ele apaga essa página ruim. Ele apaga nessa história da tua vida. Ele tira essa coisa ruim que está na sua história. Para que você venha escrever uma história nova, limpa e abençoada. Mas, meu amado, tenha certeza de antes de você partir dessa terra, o sangue de Jesus pagou tudo, viu? Ele limpa. Agora, meu tempo esgotou, mas eu tenho que falar uma coisa. Há um princípio espiritual que dá lugar ao mal dentro de nós. Ontem eu tive a visão, num momento de oração, e essa visão mexeu comigo, eu fiquei pensando muito tempo. Eu vi uma taça de cristal, mas muito linda, que eu nunca vi igual. Eu já vi muito cristal lindo, bonito, em muitos lugares. Eu nunca vi um cristal tão brilhoso, bonito, limpo, coisa linda. Uma taça, decorada em fios de ouro. Eu falei, meu Deus, que coisa linda. Eu fui vendo aquela taça, só que me preocupou que a taça estava envolta em raízes. As raízes seguravam ela, e seguravam ela de cabeça para baixo. Meu Deus, o que é isso? E aí me veio o texto de Salmo 23, quando Davi fala, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. É o coração, é as tábuas do coração, é o lugar onde o Espírito de Deus escreve, nos dá vida espiritual, é um ambiente espiritual onde Deus está.
Mas aquilo que impede Deus em nós são as amarguras, raízes de amargura, raízes de maldições, que nós deixamos ainda, protelamos em deixar isso dentro do coração, e impede o mover de Deus, a escritura divina em nosso coração. Mas quando você arranca, meu amado, a amargura, o ódio, essas pavoices, as coisas ruins do mundo, arranca no teu coração, você com certeza vai estar com o coração na posição como um cálice, e a unção veio do alto da cabeça como foi em Arão, e vai transbordar no teu interior para a glória de Deus. E eu entendia isso, porque às vezes a pessoa, todo mundo tem cara de crente, tem jeito de crente, canta como crente, prega como crente, fala como crente, se veste como crente, leva a Bíblia de crente, mas ele não é, meu irmão, é igual aquele negócio de Tenorex, parece, mas não é. Mas aquele que está querendo compromisso com Deus, ele muda a cada dia, ele se muda, ele transforma o coração, ele renuncia, ele entrega, ele tem coragem de se dobrar diante da cruz, ele tem coragem de confessar a Deus e pedir: Deus, muda isso na minha vida, e Deus vai mudar, irmão, tira as raízes. Deus, eu perdoo fulano, Deus, eu perdoo ciclano, Deus, eu vou fazer, Deus, eu vou me envolver com amor e não por obrigação, e Deus te chama para amar mais Ele. Aí Ele vai arrancando as raízes da gente e vai nos dando, meu amado, uma posição no altar, aleluia, uma posição de adoração, conserta, e seja mais santo ainda, e seja mais crente ainda, e seja mais vivo ainda, porque Paulo falou: olha, eu prego até por obrigação, porque ai de mim se eu não pregar a palavra de Deus, pelo que Deus fez na vida dele. Estou errado, Kátia? Está na Bíblia isso tudo? Memória boa, ela é uma teóloga boa. Tá isso tudo aí? Fala para o seu irmão: deixa o formão de Deus esculpir teu coração. Na igreja, há 20 anos eu trabalho em departamentos. 20 anos. 20 anos, desde que eu entrei. Já fui introdutor, cuidei de criança, não muito bem, mas cuidei. Eu não era bom com criança. Introdutor, criança, departamento de evangelismo, intercessão, departamento de cozinha, as panelonas desse tamanho, lavei muito panela, cozinhei, muito. Em toda a história minha, desde a Assembleia de Deus, fiz muita coisa. São coisas que são nos entregues para fazer dentro da igreja. E nas reuniões, às vezes eu falo: irmãos, falar é fácil, difícil é fazer. Que às vezes a pessoa fala assim: eu estou lá, eu vou orar, eu vou fazer, eu vou preparar, e ele fica no meio do caminho. Não perca a oportunidade de servir ao teu Deus com amor. Se você puder fazer pouquinho, aquilo que você falou que vai fazer, faça. Aquilo que Deus pôs no teu coração, às vezes Deus não cobra muito de você, o seu 100% é pouco, irmãos, não vai atrapalhar a sua vida secular. Deus não quer que você pare de trabalhar e se dedique como missionário, Deus não quer isso, mas Deus quer que você no seu trabalho seja um missionário, Deus quer que você seja o livro de Deus, lido por todo mundo que passar perto de você, no seu trabalho, na sua vida, uma pessoa de fé, uma pessoa de alegria, uma pessoa de paz, uma pessoa de Deus. Falar é fácil, fazer é difícil. Fala para os irmãos: vamos fazer. Fica de pé, igreja, em nome de Jesus. Nunca dê aquela desculpa: ninguém mandou fazer nada. Jesus mandou. E quando a gente faz, mesmo que a gente cansa no final, e detalhe, né, Tony? Quanto mais faz, mais paulada. Quanto mais se dedica, mais as pessoas criticam. Quanto mais evidência você está, mais as pessoas têm coisa para falar de você. Se você olhar para isso, irmão, você não faz não. Você tem paz com Jesus? Foi o que Paulo fazia. Ele fazia, o pessoal, ó, em Paulo. E Paulo falou: olha, eu sou apóstolo tanto quanto os outros. E ninguém vai me pedir não. Essa glória ninguém me rouba. Faça para o teu Deus. Quem quer fazer para Deus, levante a mão. Em nome de Jesus. Eu quero orar contigo. Se tem uma coisa ruim escrita no teu coração, arranca de lá. Primeiro vamos apagar essas coisas do coração, com o poder do sangue de Jesus.
Eu vou colocar uma nova história no seu coração. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos, levante a tua mão comigo. Fale comigo, Senhor Deus. O meu coração entrega em tuas mãos. Como tábuas da lei. Tira todo o erro que eu possa ter cometido no meu coração, nos meus sentimentos, nas minhas atitudes. Me purifica, Senhor, com o poder do teu sangue. E me ensina e me ajuda a escrever no meu coração as tuas palavras. A palavra do amor, da fé, da esperança. Aquilo que nos leva a ti. Não só no conhecimento, mas nas minhas atitudes. Em nome de Jesus.